O Império Bizantino. O Império Bizantino surgiu logo depois da queda do Império Romano. Constantinopla, na época, era a cidade mais importante do Império Romano Oriental, enquanto a parte ocidental decaía cada vez mais. No Oriente, consolidava-se a civilização bizantina. Mas o que sabemos do Império Bizantino? Eu acho que o Império Bizantino é um novo filme da Barbie. Eu acho que é... Peraí. Eu já estudei isso, só que eu não lembro, fugiu da minha cabeça. O Império Bizantino foi um dos mais importantes impérios. Pelo que eu me lembro, Constantinopla era sua principal cidade. E o auge do Império ocorreu quando Justiniano estava no poder. Para entendermos o que foi o Império Bizantino, temos que saber primeiro sobre sua principal cidade, Constantinopla. Muitos fatores fizeram de Constantinopla a bola da vez. Sua localização geográfica, por exemplo, fazia com que a cidade dividisse o Oriente do Ocidente. Em outras palavras, ele funcionava como um portão, que dividia os dois extremos do mundo. Sendo assim, o comércio passou a ser a principal fonte de renda. Conquistar novas terras não era mais preciso. Os mercadores trocavam produtos no Oriente para os ricos do Ocidente, que estavam dispostos a pagar uma boa quantia. Justiniano. O auge do Império ocorreu durante o governo de Justiniano. Ele chegou ao poder em 527 d.C. e governou durante 38 anos. Durante 38 anos. Caro povo, chegou a hora de brilhar. Vamos conquistar o que é nosso. Justiniano criou a frota de guerra mais importante de todo o Mediterrâneo. Com isso, protegeu o comércio de ataques de navios piratas, conquistou o norte da África, a Península Itálica e parte da Península Ibérica. Para controlar todas essas regiões diferentes, Justiniano achou uma solução para a unificação do império, uma única religião. Atenção a todos! A partir de hoje todos nós seremos cristãos. Iremos construir igrejas por toda parte. Porém, nem todos ficaram contentes com essa ideia. O Papa, chefe da Igreja Cristã, ficou descontente com a situação e como Justiniano ficava influente. O Papa acreditava que o cristianismo tinha que ser seguido de um jeito, desde como ele é lido e até em que língua. Dessa desavença entre os dois, surge uma nova igreja, a Igreja Ortodoxa. As duas igrejas são parecidas. Elas duas adotam os mesmos sacramentos, porém, os ritos ortodoxos são cantados sem instrumentos musicais, e imagens esculpidas de santos são proibidas, com exceção de crucifixo e ícones sagrados. Justiniano também criou uma obra jurídica, baseada nos direitos romanos. Essa obra foi chamada de Corpo do Direito Civil. Assim, ao lado da religião, os direitos civis eram uma garantia de unidade do império e do poder do imperador. A vida em Constantinopla. Na época, as roupas eram um dos principais indicativos da condição social. Os grupos superiores usavam casacos ricamente bordados e as mulheres usavam turbantes e chapéus pontudos, revestidos de peles de animais. Joias e cosméticos também eram estimados. Usar barba era indispensável para os homens da época, já que se barbear era visto como um ato vulgar. A religião era importante na educação das crianças na época.
Mosaico de culturas. O mosaico é a expressão máxima da arte bizantina, pois servia de fonte de instrução e guia espiritual aos fiéis, mostrando-lhes cenas da vida de Cristo, dos profetas e dos vários imperadores. Eles eram feitos de vidro, em sua maioria, e decoravam paredes, tetos e pisos. O estilo bizantino espalhou-se pela Europa medieval e decaiu na Renascença. Já a cultura bizantina em si era apoiada no helenismo, graças às conquistas de várias áreas como a Grécia e Egito. Por isso, o helenismo predominou em Constantinopla e o grego virou a língua oficial. Uma curiosidade é que em sua época de expansão com Justiniano, não foi somente religião e os mosaicos que os bizantinos espalharam pela Europa. Acreditava-se que, graças a ela, os bizantinos foram os responsáveis pela peste negra. Como Constantinopla era um porto enorme, os navios bizantinos foram eles de comércio ou do exército, levaram os ratos e as pulgas contaminadas com ele. As tropas justinianas podem ter ajudado a propagar a doença, mas foram também extremamente afetadas por ela. O exército foi assolado pela praga e até o próprio imperador contraiu a doença, mas sobreviveu. A queda. Contínuas lutas pelo poder do império, as despesas para apaziguar povos vizinhos, disputas religiosas internas, a perda de ricas províncias como o Egito e a Síria levaram o império ao fim. Em 1453, os turcos otomanos conquistaram Constantinopla, marcando não só o fim de um império, mas também o fim de uma época.